Começamos a temporada do programa Entre Elas com um tema que tem tudo a ver com a nossa Câmara Municipal de Caxias do Sul, a presença das mulheres na política. No ano que o Poder Legislativo completa 130 anos de história, temos no comando da Casa duas mulheres, a presidente, a vereadora Denise Pessoa, e a primeira vice-presidente, vereadora Tatiane Frisso, que estão aqui conosco. E a Marisa Formo, que além de ter sido deputada estadual e vice-prefeita e prefeita de Caxias do Sul, concluiu recentemente uma tese sobre as mulheres eleitas a cargos públicos na nossa cidade. Muito obrigada por estarem conosco, meninas, e também de forma online está nos acompanhando lá de São Paulo, a Bárbara Libório, aqui no programa, a primeira vez que estamos trazendo de forma inovadora uma convidada de forma online, que vai nos ajudar a falar sobre o tema Mulheres na Política, a Bárbara, que é gerente de projetos na revista Asmina, uma revista feminista independente, e também coordenadora do portal Elas no Congresso. Ficou curiosa para saber o que é o portal Elas no Congresso? Acompanhe com a gente. Você já deve ter ouvido falar que só 15% dos nossos representantes no Congresso são mulheres. Mas na prática, o que isso significa? Será que por ter uma maioria de homens, o Senado e a Câmara deixam nossos direitos de lado? Bem, só no último ano, foram 331 projetos de lei propostos relacionados aos direitos das mulheres. De violência doméstica ao atendimento no parto, quase todos os temas apareceram. Mas não é porque um projeto de lei fala sobre os direitos das mulheres que ele seja bom para nós, né? Para conferir como andam as coisas, chamamos 15 organizações sérias que atuam diretamente com os direitos das mulheres no Brasil para avaliar os projetos propostos pelo nosso Congresso. Elas analisaram os PLs e disseram serão favoráveis ou desfavoráveis para as brasileiras. Com base nisso, podemos olhar tudo que cada parlamentar tem feito nesse último mandato e criamos um ranking dessa atuação. Assim, dá para saber quem são os maiores aliados das mulheres no Congresso e também os maiores inimigos. E também conferir como os partidos têm se portado e até os políticos de diferentes regiões do Brasil. Elas no Congresso é uma plataforma para fiscalizar o que os nossos representantes têm feito de fato pelas mulheres. Além do ranking dos políticos, temos um bot que acompanha em tempo real as tramitações das propostas na Câmara e Senado. E produzimos análises aprofundadas de todos os dados do que os parlamentares fizeram e andam fazendo. É informação para saber quem cobrar, como votar e também com quem as mulheres podem contar para avançar seus direitos no país. Então, no vídeo, vimos que 15% das representantes são mulheres no Congresso. Esse dado, além de ser baixo, também está estabilizado desde 1940, porque a gente pode acompanhar pelas pesquisas. Bárbara, qual que é a sua opinião sobre esse dado? Além de ser uma baixa participação de mulheres, ainda está tão estabilizado e evolui tão pouco nesses últimos anos? Olá, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui e conversar com vocês. Acho super importante falar sobre esse tema. Como a gente viu, a gente realmente tem, né, no Congresso Nacional uma representatividade feminina que ainda é pequena, e faz bastante tempo que ela é pequena, realmente. Além de ser baixa, né, no geral, né, quando a gente fala de 15% das mulheres no Congresso, a gente também está falando de pouquíssimas mulheres nas lideranças do Congresso também, né? Então, nas presidências das comissões, nas lideranças partidárias, né, nos cargos diretores, né, das casas legislativas. Então, se a gente tem poucas mulheres no Congresso, o que a gente vê é que a gente acaba tendo os nossos temas, né, os temas que são do nosso interesse, pouco debatidos, né, nas casas legislativas. Então, o que a gente viu, né, analisando os dados, né, analisando os projetos de lei que foram criados por mulheres, por homens, os temas que são tratados, é que realmente estão as mulheres que estão interessadas em tratar desses temas no legislativo, né, em levar esses temas à pauta e de maneira favorável. Então, quando a gente fala de só 15% e de poucas mulheres, né, nesses cargos de liderança, a gente está realmente lidando com um Congresso que está pouco interessado em falar sobre os nossos direitos, né? Por isso a gente acha tão importante que esse número cresça cada vez mais. E até aqui a gente tem a Denise e a Tati, que são
É a primeira vez que a gente tem duas mulheres assim juntas no comando da mesa diretora, né? Pelo menos aqui no nosso legislativo caxiense. E como é que é para vocês esse desafio nesse ano? Bom, acredito que o desafio ele é realmente muito grande no sentido até das expectativas que as mulheres que estão ali fora, que acompanham o nosso mandato, têm com relação, né, à forma como se preside a Câmara de Vereadores. Eu sempre digo, Cris, é uma responsabilidade muito grande, mas é um ensinamento. Eu acho que a vereadora Denise, mais do que eu, porque tem uma estrada mais longa, mas para mim que brinco, né, há um mandato e meio, porque eu era suplente, hoje, né, nas últimas eleições, concorri, conquistei minha vaga, mas é um aprendizado diário e é sempre um desafio. De alguma forma, parece que nós, mulheres, somos sempre postas em xeque mais vezes, assim, a forma como nós conduzimos, as experiências que nós temos. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito interessante a gente ir evoluindo aos poucos e cada vez mais ganhando espaço e também o respeito dos demais colegas vereadores, porque eu acho que cada mulher que ocupou um espaço aqui nesta Casa Legislativa abriu caminhos para que outras mulheres viessem e pudessem fazer essa construção e cada vez mais eu vejo que as pessoas na sociedade enxergam a importância e querem mais mulheres na política. Então, é um movimento importante. Cada vez que a gente fala, parece que a gente tem uma responsabilidade ainda maior, que é o de trazer mais mulheres para a política, porque, sem dúvida, elas fazem falta aqui nesse espaço, né? E fazem parte, com certeza, de discussões muito importantes que a gente precisa amadurecer e trazer cada vez mais nessa Casa Legislativa. Certo. E para você, Denise, é a terceira mulher a ocupar o posto de presidente aqui da Casa, né, em 130 anos, esse ano, 130 anos. Né? A última vez que uma mulher ocupou esse posto foi lá em 2012, então, foi a Geni Petef, né? Então faz 10 anos que a gente não tinha uma presidente mulher. Né? Como é que para você, então, trazer mais mulheres, eu acho que vamos dizer que seja o início de mais mulheres nesse espaço? Bom, primeiro acho que é agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, com a Marisa, grande amiga, né, incentivadora das mulheres, com a Tati também, que tem sido grande parceira aqui na condução, né, da Câmara de Vereadores. E eu estou aqui desde 2009, né? Então tive a oportunidade de estar, né, vereadora na presidência da vereadora Geni, né? Então e tive naquela legislatura junto com a vereadora Geni e com a vereadora Ana, que também são vereadoras muito experientes, né, que estiveram aqui na casa. E depois, em 2013, eu fiquei sozinha, né? A única mulher, né, com 22 homens. Então, e eu percebo que cada vez que a nossa existência aqui, cada vez que a gente está ocupando espaço, mesmo que seja um espaço, a gente dá visibilidade e a gente demonstra o contraste, né, da representatividade. Eu até dizia que se talvez eu não estivesse naquela legislatura, talvez não se sentissem a nossa falta, porque ainda é considerado como esse lugar não fosse um lugar para nós, mulheres. E quando a gente está aqui ocupando a presidência, a vice-presidência, a gente dá os maiores lugares para as mulheres, né? A gente dá a maior visibilidade da casa para as mulheres. E eu entendo que é uma forma assim de incentivar outras mulheres, de que é possível, né? De que nós viemos para ficar e a gente quer cada vez mais aumentar a nossa representatividade. Então, eu acho que... E eu vi várias câmaras, várias mesas, né, em que nós tivemos uma mulher. Era sempre uma, era quase a cota, né? Tipo, vamos botar uma mulher na mesa, vamos botar uma mulher na mesa. Agora não, a gente colocou, né? A gente não está brincando, né, de representatividade. Agora a gente veio e colocou, né, presidenta e vice, né, como mulheres para dar visibilidade nos maiores cargos da casa. Então, eu acredito que é uma forma, assim, de incentivar a participação. Que seja o início de muitas mesas assim, né? Marisa, então, Cris? Que foi nossa deputada estadual, foi vice-prefeita, né? Para mim, parece que você foi vereadora, porque tem uma participação tão grande na nossa política aqui da cidade. Eu queria que você contasse um pouquinho mais da dissertação que você fez para o teu doutorado. Aliás, eu queria ser vereadora, porque lá em 1996, eu fui escolhida para ser candidata a vereadora pelas pastorais sociais numa assembleia da Diocese de Caxias do Sul. E o Eloy Galão era para ser o representante também das pastorais, um homem e uma mulher. E acabei virando a vice-prefeita, porque assim o partido decidiu, e também porque eu tive o privilégio e a alegria de ter sido a primeira mulher eleita para o executivo da cidade. E também a primeira mulher que teve a chance de ser prefeita da cidade,
que eu fiquei quase 6 meses de prefeita. E, aliás, outro dia, quando eu vi na posse da Denise, o pessoal disse, mas como é que o seu quadro, a senhora não tem a foto? A senhora também foi prefeita, como é que não tem a sua foto aqui? Eu disse, realmente, eu não tá. Acho que é uma expressão de que ainda há muitas conquistas a serem feitas. Mas que devem ser mostradas, né? E o que é importante nesse momento? Eu acho que você, a Tatiane e a Denise e você e a Bárbara já trataram disso, né? As mulheres na política partidária, porque eu queria tomar liberdade de dizer que nós todas, as mulheres e os homens, fazemos política em qualquer lugar, na casa, na cozinha, até na cama, até na cama. A política, enquanto uma atitude de decisão, uma escolha diante da vida, a gente faz em tudo que é lugar, em qualquer momento. E na política partidária, assim como em todos os lugares que é um lugar de poder, nós temos sido tradicionalmente excluídas, porque se criou na sociedade e na humanidade uma cultura de quem pode racionalizar, quem pode exercer o poder, é quem tem o perfil masculino. Mas eu quero dizer para você que a história da humanidade mostrou que o gênero masculino faliu. Foi no poder político partidário, foi no poder de Estado. Foram os homens que incentivaram e criaram os maiores conflitos da sociedade em busca de mais poder. Esse caso da Ucrânia agora, quem está comandando essa aliança e esse jogo de blocos econômicos e políticos são homens também. Aqueles países geridos por mulheres, presididos por mulheres durante a pandemia, foram os países que menos morreu gente. Foram os países que mais cuidado tiveram com a sociedade. Então, o jeito de fazer política, na visão do patriarcado, faliu. Enquanto humanidade, é lamentável, porque nós todos perdemos. E aqui em Caxias, nós também, então, somos uma representação pequena. Veja só, até 2014, nós tínhamos 3% de mulheres que foram eleitas nessa casa. 3%, foram 8 mulheres e 278 homens. E nós somos mais da metade da sociedade. A pergunta que eu me faço, é porque os homens não querem que a gente ocupe o lugar de poder? Ou é porque nós aceitamos ser submissas nessa relação? Isso da casa, da cozinha, da cama e das instituições de diferentes naturezas. Por que a gente não se questiona também nós mulheres? Eu acho que com vocês jovens e a Denise, a nossa presidenta hoje, eu fico muito feliz de vê-la aqui porque na visão de continuidade geracional eu me sinto plenamente representada. Ela fez parte da minha equipe do primeiro mandato de deputada, né? Então eu fico emocionada, agradecida. E a Tatiane, eu não esqueço essa forma humana, gentil e competente que você trata as diferenças partidárias. Lembro que durante a temática das mulheres, você me convidou para debater consigo e com a Paula, do PSDB, o tema das mulheres da cidade. É isso que nós sabemos fazer diferente. Nós sabemos conciliar, criar soluções que generalizem as soluções, que não fiquem para pequenos grupos, mas para a maioria. Com a responsabilidade, com o cuidado, nós fazemos uma distinção. O fato da Denise ter sido escolhida pelos partidos da oposição, num momento que o antipetismo ainda é forte aqui em Caxias, isso significa maturidade política e respeito às mulheres. Então, mais do que ser uma mulher, nós precisamos nos distinguir como mulheres, porque nem todas as mulheres são democráticas. Tem muita mulher que tem a mesma conduta machista, fascista, que alguns homens. Então, eu sempre digo, não basta ser mulher. Precisa ser mulher comprometida com a vida e com a transformação social. E eu acho que, para mim, isso foi uma convicção de vida. Eu fiz da política partidária uma extensão da política que eu fazia na universidade, como professora, ou na rede estadual, na luta social nos direitos humanos no Brasil e na cidade. E o espaço do poder político partidário, para mim, foi mais um passo. E é um passo muito importante, porque é um espaço de poder e que nós não podemos ter medo dele. Nós somos capazes.
então, Marisa, que forma mais humana de ver a política, de reconhecer o trabalho de outras mulheres, que às vezes é tão difícil, a questão da sororidade que a gente tanto comenta, né? Então, elevar o trabalho e a luta das mulheres. E com base no que você comentou, eu até queria perguntar para a nossa convidada, a Bárbara, sobre apesar dos avanços, né? Apesar de ter as mulheres na política, isso não garante que a gente tenha políticas públicas voltadas para mulheres. Então, Bárbara, eu queria que você comentasse um pouquinho o que tu acha que seria o nosso caminho para garantir que a gente tivesse também essas políticas públicas voltadas para mulheres, além das mulheres estarem em cargos políticos, mas que também a gente conseguisse, né? Porque como não é garantia elas ocupando cargos públicos, a gente garantir essas políticas públicas, qual seria a nossa estratégia, digamos assim, para ter isso? Não, acho que é bem isso mesmo. Eu acho que quando a gente fala desse cenário, assim, a gente está falando de diversas esferas, né, etapas, camadas, né? Então, a gente fala dessa questão de que não adianta a gente ter... não é o suficiente, né, a gente ter as mulheres no Congresso, se elas também não estiverem nesses espaços de liderança, que é quem vai levar os projetos de lei para votação, né, que é quem vai ter esse espaço de decisão. Também a gente não adianta criar, né, e aprovar projetos de leis e muitas vezes orçamentos, né, e políticas públicas, e esses projetos não serem executados, né? Então a gente vê muito isso também no cenário nacional, né? Então a gente tem um orçamento muitas vezes que é aprovado para essas políticas públicas para mulheres, muitas vezes esse orçamento não é executado, né? Porque quem está executando esse orçamento, então, também não está interessado nessa agenda, né? E eu acho que a gente sempre parte de um ponto que é esse ponto de que a gente estruturalmente está acostumada a não ver os direitos das mulheres como prioridade, né? Então, é sempre como se fosse um custo a mais, algo a mais a ser feito, e não uma prioridade, algo que é necessário, algo que impacta a vida de mais de metade da população brasileira, né? Então, eu acho que a gente precisa de uma conscientização geral, né? Que seja realmente, que abarque toda essa estrutura, para que a gente comece a ver esses direitos como, de fato, prioridade, né? E não só como algo numa lista ali, sem fim, de temas e assuntos que precisam ser abordados. Então, a gente pode falar que as mulheres não têm alcançado as esferas do poder de forma igualitária, né? Acho que por isso que foi criado o Elas no Congresso, que tu pode comentar quando foi criado esse portal. Sim, o Elas no Congresso, ele nasceu em 2020, né? Mas a gente olha para essa legislatura desde 2019, né? Então, a gente tem compilado esses dados, olhado para os projetos de lei que foram criados, né, na Câmara e no Senado desde 2019, que a nossa intenção é realmente conseguir pegar essa fotografia dessa última legislatura, né? Para a gente entender, então, por legislaturas, como é que o Congresso vem tratando os temas de gênero e os direitos das mulheres. Então, a gente está sempre avaliando qualitativamente os projetos de lei, né? Porque a gente entende que também não adianta a gente ter um número grande se os projetos não forem favoráveis aos nossos direitos. Então, a gente está sempre olhando e analisando qualitativamente esses projetos de lei que foram criados desde 2019. Certo. Bom, a gente encerrou o tempo agora do nosso primeiro bloco. Conversamos um pouco, escutamos todas, mas a gente quer escutar mais. Então, depois do intervalo, nós voltamos com o Entre Elas, com o tema Presença das Mulheres na Política. Até mais. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia.
volta com o programa Entre Elas, hoje com o tema Presença das Mulheres na Política, e a nossa equipe foi às ruas para escutar da população. Afinal, qual a importância das mulheres na política? Acompanhe com a gente. O número de mulheres na política tem crescido cada vez mais dentro do poder legislativo nos últimos anos. Mas mesmo assim, esse número ele ainda é pequeno. Em Caxias do Sul, por exemplo, nas eleições de 2020, o número de candidatas mulheres não chegou nem a 1/3 do número total de concorrentes. E dessas, apenas 5 foram eleitas. E você, já parou para pensar na importância da presença das mulheres dentro de cargos políticos? Nós fomos às ruas para ouvir as pessoas. Para ti, qual que é a importância das mulheres, de termos vereadoras mulheres hoje na política? Acho que a importância das mulheres estarem ocupando todos os espaços, especialmente esse onde elas estão podendo estar lutando pelos nossos direitos de uma forma mais contundente, com seus projetos, levando toda a nossa necessidade, enfim, né? Eu acho bem bacana. Porque a gente tem vários ângulos, né? Várias formas de pensar, pontos de vistas, então acho que essa representatividade tanto de homens como mulheres, ela é importante no conjunto. Olha, independente de ser homem ou mulher, eu acho que nós temos que ter representantes do povo que realmente pensem no povo. Não faz sentido só ter homens, um lugar onde é para as pessoas e está representando todo mundo, e só representar uma parcela da sociedade. Que ela vai defender diretamente o direito das mulheres, né? Acredito que ela tem muito mais para acrescentar para a sociedade, para a administração, do modo em geral. Toda a importância do mundo ter uma representatividade das mulheres numa sociedade onde, né, os homens têm tanta mais visibilidade. É muito bom estar vendo mulheres levantando a voz, tendo participação, principalmente na política. Ter um lado feminino também nesse aspecto, nessa parte social, é muito importante. A senhora vê que também tem alguma dificuldade para elas ingressarem na política? Elas têm, né, por fato de ser mulher, né, mas elas estão batalhando bastante. Mas eu acho que isso já começou tarde, né? Então não é do dia para a noite que isso vai equiparar. Eu acredito que com o tempo isso vai acontecer, certamente, mas não é um problema, a gente resolve, é só querer, né? Mas é um absurdo as pessoas não darem não confiarem nas mulheres para política, é coisa que vem desde sempre nessa sociedade. Ter mais mulheres incentiva a mudança de características de políticas públicas da cidade, proporcionando mais adequações de serviços como delegacias, de apoio à mulher. E por que tu acha hoje, na nossa legislatura, a gente tem apenas 5 mulheres de 23 vereadores? Por que tu acha que isso acontece? Isso é um reflexo da cultura da nossa sociedade, onde o machismo ainda é muito estruturado e onde a nossa força de ruptura ainda não é tão visível e tão intensa quanto deveria, né? Como é bom escutar um pouco da nossa população, né? Escutar um pouco do que as pessoas pensam nas ruas, que às vezes não chega até nós, né? Então, escutar um pouquinho da opinião. Então, qual a importância da mulher na política e também como é ser mulher na política, né? Acho que vamos conversar um pouquinho com as meninas, como é ser mulher na política. E depois também com a Bárbara, para ela passar um pouco da opinião dela. Ela escutou um pouquinho do pessoal aqui de Caxias do Sul, né? Então, fazer esse debate um pouco da nossa cidade aqui, como que é aí em São Paulo, né? Então, vamos começar pelas meninas aqui e depois vamos te escutar, Bárbara. Bom, eu gostei bastante de ouvir, né, as manifestações das pessoas nas ruas e fiquei bem surpresa, né? Porque as pessoas, mesmo que não estejam diretamente ligadas à política, elas têm uma percepção boa, né, das diferenças e da importância das mulheres na política, né? Então eu vi ali falas bem ricas, né? Inclusive daquela senhora que diz que a gente começou tarde a participação, né? Sim, né? As mulheres passaram a votar em 1932. Claro, não é só uma questão de querer, né, mudar isso. A gente precisa realmente mudar regras, né, eleitorais, inclusive para mudar as regras eleitorais a gente precisa ocupar espaço. O Brasil sofre também com as estruturas, né, do patriarcado, históricas, né, assim como
outros temas, né, que influenciam na estrutura da nossa organização. O Brasil sofre também com a questão da escravidão, a representatividade hoje da população negra ela é muito pequena, né, então não é, eu diria que hoje o poder no Brasil, a política, né, ela tem gênero, ela tem raça, ela tem orientação sexual, e não é algo que nos inclua, né, então por mais que as mulheres queiram e se candidatem, porque a gente teve ali muitas mulheres que se candidataram, mas existe um telhado de vidro, né, que a gente usa esse termo, né, um telhado que a gente não enxerga, as pessoas não enxergam, mas ele acaba não nos deixando realmente ultrapassar e ocupar os espaços. Então, a gente tem que debater profundamente. Aqui a gente vê as estruturas, né, do plenário e da política, a Marisa que já ficou há algum tempo, né, já na política, sabe que muitas vezes as decisões elas ocorrem em espaços que talvez as mulheres não são incluídas, né, em atividades, em reuniões que não ocorrem aqui, nos espaços, né, no horário realmente de trabalho, quando as nossas responsabilidades, né, como mães, né, como chefe de família, ou, né, a gente acaba não sendo incluídas em algumas atividades, em alguns debates que também mudam, né, as decisões políticas. Então, tem várias situações, desde a organização das responsabilidades com os filhos, com os idosos, com os doentes, que ainda é uma responsabilidade das mulheres, então nós já temos menos tempo, né? Se o cuidado da casa, o cuidado dos doentes, o cuidado, né, dos idosos, das crianças é uma responsabilidade nossa, né, o homem tem menos responsabilidade, então isso já é algo que nos diferencia. Bom, se nós tratarmos sobre a questão de investimento, de campanha exige dinheiro, né? E normalmente as mulheres recebem muito menos recurso. Dinheiro e espaço. Exato, né? Então a gente tem muito menos condições, então a gente não parte realmente no mesmo ponto, né? Mesmo se a gente começou a votar em 32, as mulheres ainda, se nós fizermos uma pesquisa também, eu sei que tem, inclusive do Tribunal Eleitoral, que fala qual é o perfil de pessoa que você entende ser um político. As pessoas já enxergam um homem, né? Então, mas quase ninguém vai dizer, não, eu vejo uma mulher, né? Não, eles vão pensar num homem branco, de meia idade. Esse é um perfil já construído, porque é o que há muitos anos se reproduz. Então, ainda é uma novidade, tem muitas coisas para avançar, muitos desafios, né? Mas estamos aqui para ir quebrando paradigmas, né? Tati, o que sofre uma mulher que ocupa um cargo que é historicamente masculino? Bom, acho que são diversas pressões, diversas situações, e eu gosto de compartilhar uma história pessoal que é a minha, né? A minha nona, ela tinha 94 anos, e quando eu decidi concorrer, eu fui naturalmente pedir o apoio de toda a família é grande, né? E fui falar com a minha nona. E ela me disse assim, mas política, por que política? Mas pense em estudar, te casar bem, cuidar do marido, da família. Então, a gente acaba sendo, de certa forma, influenciada por aquelas pessoas com quem a gente convive. E essas pessoas, muitas vezes, não enxergam as mulheres na política como algo natural. Então, a gente acaba sendo direcionada para outros caminhos, assim. E eu me lembro que essa minha decisão, para ela chamou muita atenção, porque de todas as netas e netos que ela tem, ela certamente veria alguns primos meus andando, trilhando o caminho da política, mas ela não via uma neta dela fazendo isso. Desanimou? Eu acho que me desafiou, é a palavra, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que, quando me diziam, você não vai conseguir fazer isso, eu queria provar que eu podia, eu me esforçava mais. E eu acho que isso foi mais um empurrão do que algo para me puxar para trás, assim. E depois que ela me viu, né, na minha primeira eleição, não me elegi, mas fiquei suplente entre as mulheres do meu partido. À época eu fui a mais votada. E ela disse assim, tu não conseguiu, mas tu fez um bom trabalho. Então, ela teve aquele orgulho de ver que a neta dela não se elegeu naquele momento, mas que eu tinha conseguido chegar lá e que a gente estava conquistando mais espaços. Então, o que eu gostaria de dizer para as mulheres é que a gente precisa de mais mulheres na política. Esse é um espaço das mulheres. E eu fico muito feliz, muito orgulhosa cada vez que eu vejo uma mulher falando, defendendo projetos, ideias, e mulheres que conseguem realmente agregar, porque fazer política agregando é algo que a gente não vê num momento tão tumultuado como que a gente vive hoje. E
Alguns homens têm essa capacidade, mas as mulheres têm muito mais. E é por isso que eu digo sempre que nós precisamos ocupar esses espaços, nós precisamos que os partidos políticos fomentem as mulheres e não busquem apenas, né, candidatas, faltando ali 2, 3 meses para uma eleição, porque é um processo contínuo e as mulheres precisam fazer parte disso. E como a Denise falou, a gente tem inúmeras dificuldades, porque geralmente cabe às mulheres, né, cuidado com o filho, cuidado com as pessoas doentes da casa, pai, mãe, às vezes sogro e sogra também. E eu já ouvi, inclusive, de um casal que os dois queriam concorrer, que em dado momento o homem não tinha argumento para dizer que a esposa não devia concorrer e disse: tu tem que cuidar dos nossos filhos, porque a prioridade dos nossos filhos tem que ser a educação deles e tu é responsável por isso. Gente, ele é pai, ele também é responsável por isso. Então, as mulheres, eu sempre digo que, diferentemente do que é uma competição onde homens e mulheres saem de patamares iguais, nós mulheres ainda não saímos dos mesmos patamares, mas nós estamos cada vez mais evoluindo e buscando e consolidando os nossos espaços. Marisa, quantas de nós mulheres deixam de chegar a espaços políticos por medo, por insegurança, por achar que não é nosso lugar, por medo da violência política que se sofre? Quantas será? Muitas? Olha, na história de Caxias, por exemplo, que foi o trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado agora, tem um livro escrito pelo Guiomar Chies, e ele relata fatos ocorridos aqui em Caxias na década de 30, onde havia conflitos e envolvia pessoas que atuavam no poder de Estado, quer seja na Câmara, quer seja na Prefeitura. E aí se criou ainda mais na nossa região a ideia de que a política é também um espaço de violência. É um espaço que só quem é muito forte pode enfrentar. Como se nós não fôssemos fortes, como se nós não tivéssemos enfrentado na nossa vida, desde um parto de um filho, que o pessoal diz que queria ver um homem enfrentar um parto, né? Aliás, eu já vi muitos homens se lamentarem por não poder experimentar a experiência de gerar, né? Aí um amigo meu que é escritor, ele disse: mas eu gerei um livro, eu também ajudei a nascer. Então, a maternidade não é própria só das mulheres, mas no sentido amplo, né? E, de fato, Caxias, comprovadamente, tem uma cultura machista, patriarcal, dominadora, racista. E já meio neonazista, porque nós tivemos um integralismo muito forte aqui na história da nossa cidade. A influência do nazismo e também do Hitler e do Mussolini, através da população que aqui esteve, nós temos esses traços da cultura aqui. Não, basta olhar Caxias, a gente vê um pouco o mundo europeu aqui, especialmente o mundo europeu, por causa da cultura que vocês falavam. E a gente precisa virar a mesa. Nós temos que admitir que somos a metade da população, temos o direito de sermos reconhecidos como pessoas. Eu acho que tem que virar o conceito. Não, nós não somos vítimas de nós mesmas, nós somos vítimas de uma cultura econômica, porque recebemos menos. Os estudos que tem no Observatório do Trabalho mostram, ainda hoje, em Caxias, as mulheres recebem menos, no mesmo trabalho, com a mesma carga horária. Nós temos menos espaço de poder em todas as instituições da cidade, quer seja nas empresas, nas comunidades. Estamos em muitos espaços de poder, aqueles menores. O da casa, os homens fazem graça, dizem assim: lá na minha casa quem manda sou eu. E eu digo: sim, senhora. Mas eles dizem isso só para agradar, porque objetivamente as mulheres têm o papel de conduzir a casa na nossa região. Mas elas não têm um lugar público, elas têm um lugar privado. A nona, a mama comandaram essa história de Caxias. Vocês lembram que a Dídia Bandeira não foi reconhecida como fundadora da Eberle por muitos e muitos anos. Foi a neta dela, junto com a professora Maria Bel, numa pesquisa na universidade que a gente estava fazendo, que ela localizou que quem foi realmente a primeira industrial da Eberle foi a Dídia, não foi o Abramo. Por que se escondeu o nome dela? Por que se escondeu o nome de tantas mulheres que atuaram nos serviços, especialmente da tecelagem, que houve grandes indústrias de tecelagem em Caxias?
Por quê? Porque é uma cultura dominante e nós aceitamos como mulheres. E fomos convivendo com ela, mas estamos assim como flores, rompendo e florindo e aumentando o jardim das que admitem que tem compromisso com a sociedade e com a humanidade. Não é um favor de nenhum. Nós temos que ter a consciência, eu me sinto assim, sabe? Eu lutei muito e aprendi isso, eu acho que ainda quando criança. Você me fez lembrar, Tatiane, e a Denise não contou, mas a Denise acompanhava os pais dela nas lutas comunitárias. E eu queria estudar, eu tinha 6 anos e eu não podia entrar na escola. E a escola era a 50 metros da nossa casa, lá na colônia de Nossa Senhora da Roca. E a dona Esther Torren Benvenuto, vejam só, que era a diretora e que foi a nossa primeira vereadora em Caxias do Sul, ela chegou um dia na comunidade visitar a escola, e ela almoçava na nossa casa, inclusive, porque era tudo muito longe, né? E ela autorizou que eu entrasse na escola sem ter direito. Então eu aprendi desde lá que o direito, a lei e a justiça não estão juntos. Muito difícil que as 3 coisas estejam juntas. Então, para nós, se entendemos que isso é uma verdade, o direito de sermos reconhecidas como mulheres e como seres humanos, ele é velho como a história da humanidade. Por que nos resignamos em não fazer essa luta? Então, como se diz, não há espaço vazio de poder, na medida que nós nos ausentamos da obrigação e do direito como cidadãs que temos, nós deixamos os espaços vazios e o poder se constituído da forma que está aí, falido, porque é um poder que não está humanizando a sociedade. Então, nós mulheres temos que ressuscitar, porque a humanidade só ressuscita se mulheres estiverem junto com os homens no poder. E mulheres comprometidas com a humanidade e não com o seu próprio poder. Nós somos santas porque somos mulheres, mas somos seres que têm a responsabilidade social maior até que dos homens, porque nós a geramos. E quem gera ainda tem mais responsabilidade de cuidar da transformação de quem a gente gerou. E por isso que Caxias, as primeiras mulheres que fomos para a política, todas fomos depois que tínhamos os filhos grandes. Eu fui eleita dos 50, a Esther já não tinha filhos, a Raquel, a Iró tinha, mas já estava separada. Então, nós todas já tínhamos passado a fase geracional de nossos filhos. E agora vocês estão noutra fase. Vocês estão fazendo outra história das mulheres na política em Caxias. Parabéns. A democracia tem que ser constituída por homens e mulheres, é assim que é constituída, né? Então, a mulher, quando ocupa seu espaço, ela vai ser ocupada e vai conseguir os seus direitos. E o medo, sabe o que eu me lembrei? O medo é um dos sentimentos que mais segura a gente para enfrentamento do público. E meu pai, na campanha de 96, a palavra que eu mais escutava, coragem, Marisa. Que coragem! Porque eu não sabia, as duas visões de coragem. Eu precisava ter coragem para enfrentar, mas também coragem, porque o medo não resolve. Meu pai dizia assim, quando se fala robe justo, não toca haver paura. Isso é, quando você age de uma forma correta, não tenha medo, vá em frente, lute. E eu acho que isso tem que ser uma nova virada cultural para a nossa cidade. E se a nossa cidade vira, pode virar o mundo, porque Caxias representa esse mundo cão que está aí em todas as dimensões. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo de esperança, porque Caxias é um exemplo em muitas lutas de transformação que podem servir para o mundo também, sim. Muito legal, é sempre um prazer te escutar, Marisa. Bárbara, tu que está nos acompanhando, então a Marisa também contextualizou aqui uma terra de colonização italiana. Eu acho que tu pode trazer uma visão mais nacional aí também sobre o que a gente assistiu na enquete. Afinal, qual é a importância das mulheres na política? É um prazer ouvir vocês falarem, acho, enfim, irretocável tudo, ouvir a experiência, né, de vocês que estão nesses lugares. E eu acho super importante, assim, a gente pensar, quando a gente fala da importância das mulheres na política, né, lembrar, assim, que todos os temas têm recorte de gênero, né, porque a gente fala muito, então, sobre, né, as mulheres que vão estar nesse espaço e vão falar sobre os temas que são importantes para a gente, mas a gente também tem que pensar um pouco que todos os temas são importantes, né? Então, que todos eles têm recorte de gênero, né? Quando a gente está falando de economia, quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de uma pandemia,
a gente precisa escutar mulheres, né? A gente precisa que essas mulheres estejam lá pensando em políticas públicas sobre todos esses temas, porque todos eles vão impactar as mulheres, né? E acho que num cenário municipal isso é super importante também, né? Porque aquilo que é definido ali nesse âmbito municipal é o que realmente impacta, acho que assim, mais diretamente o nosso dia a dia, né? Então, quando a gente está falando de transporte, de saúde, de educação, de creche, acho que tudo isso impacta muito o dia a dia da mulher, né? Então, como é que a gente vai ter essas políticas públicas servindo para nós se a gente não estiver sendo ouvida, né? Então, acho que a grande importância, assim, de ter mulheres nesses espaços é a gente começar a ter voz sobre isso, né? Então, eu ouvi uma vez uma representante falando, e ela falava, olha, as pessoas falam, né? Vamos fazer política para as mulheres, né? Política para a minoria. Não, a gente não é a minoria, né? A gente não é. Então, a gente precisa ser escutada, a gente precisa que as políticas públicas sirvam, né, para a gente. Então, acho super importante, inclusive, eu ouvia essas pessoas, né, falando justamente sobre isso, assim, né, sobre como elas acham importante que as mulheres sejam escutadas, né, então, acho super importante e acho também super importante lembrar sobre realmente como é importante também pensar em jeitos que façam essas mulheres acederem a esses espaços de uma maneira menos violenta, eu diria, né, porque hoje em dia é muito, como a gente ouviu, né, essas experiências todas, é muito violento ser uma mulher, né, no espaço político, né? É violento durante a campanha, é violento durante o financiamento que não vem, é violento às vezes dentro de casa, porque é isso, é o marido, o pai falando não pode, não é esse seu espaço. É violento, eu imagino, durante o mandato, né? Porque apesar de serem eleitas, ainda precisam estar ali brigando por espaço para falar, para estarem nos lugares, nas comissões. Então, a gente também precisa pensar que, bom, se é importante ter mulheres na política, como fazer com que elas consigam exercer, né, esses cargos, né, e ocuparem esses espaços de uma maneira que seja livre e que seja segura para elas também, né? Bárbara, tu como jornalista, pode falar um pouquinho como é que é o teu papel nesse sentido de empoderar outras mulheres a ocupar cargos públicos? Sim, as Mina, no geral, né, a revista As Mina é uma organização, né, então é um veículo, né, de mídia independente que nasceu em 2015 e que desde então vem tentando levar a informação sobre os direitos das mulheres para as mulheres das mais diferentes esferas, né, então não só na política, mas quando a gente está falando sobre combate à violência contra a mulher, quando a gente está falando de direitos sexuais e reprodutivos, então sempre manter essas mulheres informadas sobre esses direitos, né, e acho que a política também é um direito, então, né, e o Elas no Congresso nasceu para isso também, né? Para a gente começar a ter informação sobre quem a gente vai eleger. Então, será que quem a gente está elegendo, né? Será que quem está ocupando esse espaço, como é que essa pessoa atua em relação aos meus direitos, né? Em relação aos temas que são do meu interesse? Será que ele é um amigo dos direitos das mulheres ou é um inimigo, né? E também para a gente começar a tirar, como a gente estava falando mais cedo, desse imaginário de que, né, o político é um homem branco, cis, hétero, né? Então, da gente começar a ver a atuação das mulheres, ver como é importante, ver quais são os temas que elas estão levando a debate, né? Ver como que é cada vez mais importante a gente ter mais mulheres nesses espaços, né? Então, tirar um pouco desse imaginário do homem político, né? E de realmente também mostrar como a gente precisa tornar esse acesso menos violento, mais seguro para essas mulheres. Então, a gente realmente acha que quando a gente torna, né, esse monitoramento legislativo, né, quando a gente mostra o que está acontecendo no legislativo para as pessoas, para essas mulheres, quando elas têm acesso a essa informação, e quando elas têm acesso a essa informação antes de que tudo já tenha acabado, né? Porque a gente não quer saber sobre um projeto de lei só quando ele já foi aprovado, ou só quando ele não foi aprovado, né? Um projeto que era importante, que é um avanço ou que é um retrocesso. Então, a gente acha importante que as mulheres estejam cada vez mais presentes em toda essa tramitação, né? E não só as mulheres que estão ali nos espaços políticos, mas também a sociedade civil em geral, né? Para que a gente também consiga se mobilizar e apoiar esses avanços ou tentar barrar esses retrocessos que estão ali no legislativo e que uma hora ou outra vão impactar o nosso dia a dia. Tá certo. Bom, infelizmente acabamos o tempo do programa. É muito bom escutar mulheres falando sobre política. Mas a gente encerrou o tempo do programa, a gente acho que vamos fazer uma edição a mais no próximo. Bárbara, a gente te agradece muito pela tua disponibilidade, pela tua contribuição. Agradecer também a Denise e a Tati, desejar um bom ano legislativo. Hoje começaram as sessões ordinárias, né? Desejamos muito sucesso para vocês no comando da casa nesse ano. Marisa, te agradecer muito a presença, né? Tão riquíssima, com tantos dados, com tanta humanidade na tua fala, né? É sempre bom escutar
mulheres assim. Você que nos acompanhou também, muito obrigada pela sua audiência e te esperamos para os próximos Entre Elas. Um abraço e até lá!